Estamos vivendo o desafio do século. Como aumentar a produção de alimentos protegendo o meio ambiente? Como abastecer uma população crescente que alcançará 10 bilhões de habitantes até 2050, preservando os recursos naturais e produzindo com sustentabilidade? Em estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, para atender essa demanda de alimentos, precisaremos aumentar a produção em até 70%, mas com um acréscimo de apenas 20% na área plantada. Como prover alimentos de forma saudável para todos os habitantes do planeta, de modo que o meio ambiente não seja mais prejudicado e ainda melhorado? São tantos questionamentos. Tecnologia viva que transforma a agricultura. Uma série sobre controle biológico. No episódio anterior, mostramos um pouco da logística que envolve o transporte de agentes de controle biológico. Existe um detalhe fundamental: a aplicação dos produtos e a tecnologia desenvolvida para cada uma delas. No episódio de hoje, tecnologia a serviço da agricultura. Mas antes de conhecer os equipamentos e as formas de aplicação, é preciso compreender como os micro e macrobiológicos funcionam. Marcelino, você é responsável por entender esse produto biológico e identificar como ele vai ser aplicado da melhor forma na natureza. O grande desafio, na verdade, é entender a dinâmica do controle biológico, entender um pouco da dinâmica da agricultura, entender realmente essa realidade que acontece na natureza para saber o melhor momento de aplicar esse controle biológico. E, obviamente, ele trazer o resultado positivo que o produtor espera. Meu destino é o campo. É hora de acompanhar de perto como essa tecnologia de fato funciona. Renato, há quantos anos vocês cultivam a cana-de-açúcar aqui? Nós somos produtores de cana-de-açúcar há 4 gerações e nós somos a 3ª geração trabalhando nessa propriedade. Então a cana-de-açúcar faz parte da nossa história. Em que momento você entendeu que os bioinsumos poderiam ajudar nessa produção? A partir do momento que nós adquirimos a certificação Bom Sucro, nós assumimos um compromisso em ter manejos mais sustentáveis. Então, todas as oportunidades que nós temos de substituir de forma a não perder a eficiência, a gente sempre está inserindo bioinsumos no nosso manejo. Como é que foi essa sua experiência? Você viu bons resultados? Bons resultados. Sem diferença nenhuma em detrimento aos agentes químicos. Para o cultivo de citros, não basta ter espécies de qualidade. É preciso ter cuidado na hora de plantar as frutíferas. O preparo do solo, a adubação e a manutenção. Estar atento às pragas e doenças que podem colocar todo o investimento em risco. Como a aplicação de agentes biológicos deve ser realizada para evitar possível prejuízo econômico e ambiental. No nosso caso, a gente utiliza há alguns anos, são pulverizadores que têm toda uma rastreabilidade embarcada. Então, com o MIP, eu consigo identificar a praga e o momento que eu tenho que pulverizar. Esse pulverizador me dá esse controle da onde que eu pulverizei, quando eu pulverizei, o prazo de carência. Então, eu acabo sabendo, informando o pragueiro para ele voltar nessa quadra e verificar. Então, o biológico nos ajuda a manter essa rastreabilidadi bem feita, porque eu consigo usar o químico, usar o biológico e aplicando bem com o pulverizador correto, a gente consegue manter vamos dizer, o nosso objetivo final é manter a praga fora, do nosso campo. Para nós leigos é difícil imaginar como esse controle é feito. Quando esses produtos são macrobiológicos, por exemplo, insetos, como eles atacam as pragas? Nós temos hoje parasitoides. Há um parasitoide que é um parasita obrigatório de ovos do seu hospedeiro natural, certo?
E aí, o inseto é basicamente como nós seres humanos. Se eu tenho aqui um alimento na minha mesa, obviamente eu vou alimentar o que está mais próximo. Tem um alimento que está mais longe, eu vou caminhar até aquele alimento mais longe, se caso eu não tiver um alimento próximo. O inseto é exatamente igual. Se eu insiro um produto biológico naquele sistema, obviamente ele vai dar prioridade para aquilo que está em volta dele. E se por um acaso não tiver nada em volta, ele sim pode migrar para um vizinho, né? Se ele está migrando, é sinal que eu não tenho problema na minha lavoura. A praga, ela é da natureza. A doença, ela é da natureza. Então eu preciso, vamos falar, controlar ou equilibrar o meu sistema num todo, não somente um ponto isolado. E aí, a partir do momento que eu ter essa consciência de equilibrar o meu sistema, conscientizar os meus vizinhos, com toda a certeza do mundo, o seu sistema vai ter uma menor pressão de praga, de doença, e aí, obviamente, é só sucesso para o produtor, né? Quando a gente fala dos bioinsumos, né, além deles acabarem com a praga, eles também não matam toda a vida que está ao redor, né? Então ele acaba trazendo esses nutrientes todos que o próprio solo já tem e já produz. Então durante 7 anos, utilizando poucos defensivos químicos, você consegue melhorar esse solo, seria isso? Sim, sistema equilibrado. E preservando, assim, os agentes benéficos que ali estão. E aí nós agregamos mais bioinsumos, né, mais agentes que promovem o benefício do sistema. E eu não canso de me surpreender com a natureza. Mas voltando ao processo de funcionamento da aplicação dos biológicos, é hora de acompanhar de perto como essa tecnologia de fato funciona. Há algum tempo atrás, a gente nem imaginaria que um equipamento pequeno com agentes biológicos faria o combate a pragas em uma grande área. Luiz, como é que funciona a aplicação dos bioinsumos via drone? Em primeiro lugar, tem que ter um monitoramento da praga. Isso daí pode ser em cima de armadilhamento ou levantamento convencional. Em cima dessa demanda, estabelece aí a pressão da praga e você estabelece a quantidade de drone. A grande sacada do drone é que você consegue atender o time da praga, coisa que nós não conseguimos com equipamentos e muito menos com pessoas. Por ser uma aeronave não tripulada, então nós não temos as pessoas ali, né, assim, expostas ao agente químico. E se a cultura a cana estiver alta, se a gente não consegue entrar com trator, com os autopropelidos, né? Então a gente vai aéreo com o drone, localiza o ponto de aplicação e faz uma aplicação localizada. Quando se fala em tecnologias de aplicação de biológicos, logo se pensa em logística, custo da operação e controle de informação como os principais ganhos para o agricultor. Aliás, informação é o primeiro item da lista. Então, antes de fazer essa aplicação, vocês fazem um geomonitoramento da área para entender aonde está a praga, é isso? Exatamente. Após o contrato com o cliente, estabelece-se o agente biológico, se é macro ou micro, e por conta aí de toda essa provocação, todo esse levantamento feito de campo, é determinado aí o controle. O drone é uma ferramenta que veio para agregar. Porque nós podemos entrar em vários momentos, né? E sempre escolhendo o momento mais assertivo, o ponto de melhor controle para a praga que nós queremos controlar. Todo esse manejo biológico que antes era em cartela, ou com voo tripulado, ou com mecanização convencional, a política de saúde, segurança e meio ambiente, ela está aí se adequando para essa oportunidade, essa grande oportunidade do drone. E o mercado está aceitando isso muito bem? Tá, até por conta que, em primeiro lugar, né, é redução de custo na veia. Aí o que mais impera o negócio é a redução de custo. E as certificações, onde é que elas entram nisso? Porque todo esse processo dos bioinsumos também ajudam até o consumidor final, né? Que cada vez está mais interessado de onde veio esse produto e como é que ele está sendo produzido. Sim, hoje as certificações elas trabalham visando o meio ambiente, né, a sustentabilidade, mas muitas vezes eles começam a ouvir o que o consumidor final quer. Né? Então, o que o consumidor final quer hoje? Ele quer um alimento sem resíduos. Isso você faz como?
utilizando produtos biológicos. E isso ajuda o quê? Em vender o produto, né? Porque você garante que aquela fruta, a laranja, cada dia menos passe a utilizar menos produtos químicos, né? Atendendo até um pedido, né, do consumidor. Quando você vê isso, o que você pensa que vai ser no futuro? Eu acho que daqui 20 anos nós não estaremos mais fazendo as práticas que a gente realiza hoje. Eu acredito que terá aeronaves não tripuladas, tratores, colhedeiras, né? Então eu acho que o caminho ele é virtuoso e ele vai saltar de forma muito rápida. O dia foi intenso, muito aprendizado. Hoje a gente viu alguns tipos de equipamentos de aplicação de biológicos e no próximo episódio eu vou encontrar com um pessoal que tem muita novidade para contar, gente criativa que está inovando a agricultura no modo de plantar e de fazer negócios.